Estamos aqui com a nossa pastora Elisa, ela que é mãe de 8 filhos, cantora, pastora, diretora de um projeto social que é maravilhoso, mas acima de tudo, alguém também que tem um processo assim profundo com Deus. Mas hoje a gente está aqui para conhecer um pouquinho da história dela com o Mevan, com a pastora Iraci, que tem algo aí, né, pastora, que a gente quer muito compartilhar com as pessoas. Queria que você contasse aqui um pouquinho pra gente. Tá certo. Temos histórias, né? Se a gente fosse ficar conversando aqui, a gente levaria horas conversando. Esses dias nós sentamos e conversamos um pouco, né? E eu tenho uma história junto ali com relação ao Mevan. Claro, faz parte do fato de eu ser casada com o pastor Fabiano, né? Se ele transita nesse meio, eu também acabo transitando. Mas eu tenho uma história pessoal ali, né? De aliança a partir de uma situação que aconteceu na minha vida pessoal. Minha última gestação, como você mesmo disse, né? Mãe de 8 filhos, nessa minha última gestação, Joy com 5 anos. Quando eu ganhei ela, eu tive todas as outras gestações eu havia ganhado parto normal, né? E na gestação de Joy eu acabei tendo a minha primeira cesariana. E eu nunca tinha tido essa experiência. E era pandemia, era tudo muito desafiador. Eu fiquei me imaginando, né? Quando os médicos começaram a dizer que seria cesariana, que ela era um bebezão muito grande, que não daria para nascer parto natural, aquilo me deu um pouco de temor, pelo fato de que sempre meu esposo esteve do meu lado, né? Quando eu ganhei as crianças. E aí, por conta do Covid, isso não era possível, né? Ele ficar junto, e daí eu fiquei imaginando eu ganhando de cesariana e toda aquela situação, você ficar sozinha numa maternidade, apesar de eu ter uma idade, já ter experiência com as outras crianças, mas foi uma experiência que eu tive. E aí o que acontece? Não só pelo temor que eu já estava de ter que ganhar uma criança cesariana, eu acabei passando por uma situação muito difícil, porque eu tive uma hemorragia muito grande, pós a cesariana, e eu vi aquela correria toda aquela função acontecendo. Meu médico não estava atendendo o telefone, né? O médico que fez a minha cesariana foi o último parto que ele fez, ele havia ido embora. Então, assim, foi uma correria e eu passei muito mal. E eu tive uma sensação e a impressão muito forte que eu tive era de uma sensação de morte mesmo. Então, eles lá me medicando, eles lá cuidando de mim, toda aquela função, até que eles conseguiram estabilizar essa hemorragia. Mas aquela impressão ficou muito forte de que eu estava morrendo. Não sei te explicar, mas parece que a força estava esvaindo, enfim. E aí, essa impressão ficou. Eu nunca não tinha tido experiência nenhuma dos bebês ao nascer, não tinha tido essa experiência de depressão pós-parto, nada. Então, quando eu voltei para casa, eu comecei a me sentir estranha. Eu estava em casa junto com todos os filhos, tinha um bebê pequeno, e eu estava me sentindo muito mal. A impressão de que eu estava viva, eu olhava para Joy, olhava para toda a cena na minha casa, e eu comecei a passar mal, assim, de chorar muito. As meninas, as mais velhas, né, me ajudavam nesse processo com a Joy recém-nascida, e eu não sabia explicar uma tristeza que eu estava sentindo muito grande. E eu só chorava. Foram dias bem complicados. Eu colocava louvor e eu ficava falando: Deus, isso daqui não é normal. Mas eu não falava também o que de fato eu estava sentindo, mas era uma impressão forte de morte e uma tristeza profunda, apesar da alegria que a Joy estava trazendo para nossa casa naquele momento. E aí foi que um dia, eu não me lembro ao certo se a Joy estava perto de 10, 12 dias já, eu mandei um áudio. Ele tinha saído para ir para a igreja, né? E eu mandei um áudio para ele chorando, dizendo que eu não estava bem, que eu nunca tinha sentido aquelas coisas que eu estava sentindo. Por favor, foi na realidade, assim, a forma como eu pedi foi... eu falei para ele, pede uma oração para o apóstolo. Diz que eu não estou me sentindo bem. Foi a primeira assim, pessoa que eu falei assim, nosso pastor poder saber que eu não estava bem. E nós sabemos da vida corrida que ele tem e todas as funções que eles têm. Mesmo assim, meu marido foi lá, o Fabiano foi lá, mandou mensagem para ele falando da situação, que ele não estava me reconhecendo também, que eu era uma mulher sempre muito forte, enfim, que ele não estava me reconhecendo e só pediu uma oração. E aí nisso, né, o apóstolo falou para a pastora Iraci:
dessa situação que estava acontecendo. E aí veio a surpresa, né? Veio uma surpresa muito, muito grande, porque logo depois a pastora Iraci entrou em contato com o Fabiano para saber o que estava acontecendo e falou, né, que queria vir me visitar, queria vir na nossa casa, queria estar perto, né, nesse momento. Eu fiquei bem impressionada, porque nós sabemos, né, da correria que eles têm. E aquilo mexeu profundamente comigo, assim, e eu só chorava de alegria de saber que eu tinha uma pastora sobre minha vida que estava preocupada comigo, né. Ai, lá vai eu. Eu me senti amada, eu acredito que essa é a expressão. E ela combinou com o Fabiano que elas viriam passar a tarde ali, ela e a pastora Esther, e essa sensação, essa impressão, essa tristeza profunda que eu estava sentindo, apesar de amar muito a minha família, muito a minha casa, muito o momento de estar me tornando mãe, eu só queria que aquilo saísse de dentro de mim. E eu me lembro que ela foi, eu acredito, acho que a Joy estava com uns 15 dias, logo em seguida isso tudo aconteceu. Chegou lá, passar, né, foram uma tarde lá, ela e a pastora Esther, elas entraram, começamos a conversar, minha mãezinha ainda estava me ajudando, né, cuidando, as meninas também, as mais velhas estavam em casa, preparamos um café, e aquele dia para mim foi assim, impressionante, assim, como Deus, né, a gente não coloca, a gente sabe que tudo é o Senhor, a gente sabe que o Senhor usa pessoas, é Ele que faz, mas aquilo foi algo tão impactante para mim, que no momento em que elas tiveram um tempo de conversa comigo, que elas oraram por mim, elas impuseram as mãos sobre mim, elas procuraram entender, me ouviram. Ali para elas eu pude falar toda a sensação que eu tive no hospital, que eu não queria contar para minha família, né? As impressões que ficaram na minha alma, de imaginar que eu poderia morrer ali e que todos eles ficariam, sabe? Coisas que só eu sabia que eu estava sentindo, passando e pensando. Foi então que elas oraram comigo e elas estavam fazendo gravações. Eu me lembro que nesse período eles estavam tendo gravações. Eu não me lembro ao certo qual que era, não era uma conferência porque era ali o Covid, mas eles estavam nesse processo e elas estiveram lá me ouvindo sem pressa, oraram comigo. E eu sempre digo que a hora que elas entraram dentro do carro para voltar para Itajaí, né, aquela sensação, aquela coisa ruim que estava tentando me roubar de um propósito, parece que saiu com a mão. Parece não, saiu com a mão. Elas entraram no carro e foram embora e eu me senti de fato, né, livre daquilo, sabe? Então essa é a minha história pessoal, né, com a questão de um pastoreio, de uma aliança que eu tenho com eles, com a pastora Iraci, com o apóstolo, que se preocupou com aquilo que estava acontecendo, com a pastora Esther, que esteve junto nesse processo. E depois disso, realmente a nossa amizade, a nossa aliança só foi aumentando. Eu me sinto muito grata por tê-las e eu sei, como eu digo, né, uma questão de maturidade. Eu posso ligar para ela, eu posso enviar mensagens, se eu precisar de algo, eu sei que eu vou ter um retorno, que eu sou amada. Então, essa é a minha história, né, de aliançada. E depois disso, claro, eu comecei a me envolver mais, porque daí a Joyzinha foi crescendo e eu pude estar nos retiros de pastoras, estar ali, né, nas convenções, nas conferências, enfim. Aí eu comecei a estar mais próximo. E quanto mais próximo você está, mais o Senhor ministra com você e mais apontamentos são dados, né? Então, com a graça de Deus, essa é a nossa história, a minha história de caminhada, de jornada, e eu sou muito grata a Deus por ter, apesar de ter sido muito ruim o que eu vivi, o que eu passei, eu acredito que todas as outras mulheres de Deus que eu fui conhecendo, porque por causa disso, Lindolfo, o Senhor foi apresentando amigas de Jesus. E eu comecei só o fato de estar próximo dela, sem nada, só o fato de estar ali, eu comecei a conhecer outras pessoas tão preciosas, seja Mevansede, seja de pastoras ou irmãs de outros Mevans. Por causa desse relacionamento, Deus me apresentou pessoas e tem me apresentado até hoje. Mulheres incríveis, mulheres que a gente fica assim, ó, sentada, a gente só quer ouvir.
a idade, independente da idade, se são mais senhoras, se são mais novas, aprendo demais quando estou junto. Então, essa é a minha história pessoal, Lindolfo. Então, assim, né? Depois de 5 anos dessa aliança que nasceu, né? Em meio à dor mesmo. Mas Deus trouxe essa restauração nesse momento que você precisava, né? Que a senhora precisava. E agora, depois de 5 anos, a igreja de vocês se tornou Mevan, né? Sim. Agora é Mevan, sendo que esse reconhecimento, né? Nessas conferências, pelo que a gente já conversou antes, as pessoas já te olhavam como pastora do Mevan. Exato. Né? E isso é incrível. Eu queria saber qual é o seu sentimento também pessoal, porque aqui a gente tá hoje para abrir o coração mesmo. Sentimento pessoal dessa conferência agora, que é o Vinho Novo, mas que é a inauguração do Mevan São José. Sim. O que isso representa de forma pessoal hoje para você, assim? É a concretização daquilo que começou há 5 anos. Na realidade, claro, é bem mais tempo que nós andamos, mas desse fato em específico é a concretização, porque é como realmente a gente já compartilhou. Às vezes estava em viagens, em conferências e, na realidade, as pessoas até já pensavam que eu fazia parte mesmo, né? Alguns até achavam que era do Mevan Sede. Tão é verdade que uma vez eu fui convidada para ministrar, eu não me lembro, acho que foi em São Paulo, não me lembro. E só sei dizer que quando chegou para mim, né, as passagens, tava para me embarcar em Navegantes. Aí eu mandei, pastora, mas eu moro em Florianópolis, né? E daí ela, eu achei que tu morava em Itajaí, porque eu achei que tu era do Mevan Sede, né? Então eu comprei a passagem. Então eu e a Duda, na época que fomos viajar, a gente pegou o carro, fomos até Navegantes, pegamos o avião e tal. Então, na realidade, como foi o abraço da maioria das pastoras, né? Que a gente caminha junto, assim, e abraçar e dizer, a gente já sabia, isso era só uma questão mesmo de, né, de tempo, a gente já sabia e tal. Então é uma concretização de uma aliança verdadeira. Eu acredito, para mim é isso. Ser Mevan São José é só realmente o levantar de uma placa, porque já era, né? Já era natural isso. Então deixa um convite aqui para nossa conferência, né, que tá chegando, tá bem pertinho já. É uma conferência Vinho Novo, tudo já indica o que vai acontecer, né? Mas eu convido a todos vocês que querem experimentar de algo novo, experimentar de algo que o Senhor está para liberar sobre as nossas vidas. Então eu convido vocês, abro, né, aqui meu coração e dizer para vocês que é uma inauguração, mas na realidade eu estou com grande expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, porque é a nossa casa, né? Deus está ali, Deus está manifestando, mas eu convido todos vocês para fazer parte, para você falar assim, ó, eu estive lá, eu fiz parte, sabe? Aquele romper na vida de alguém que alguém pode, daqui a alguns anos, dizer assim, ó, eu estava lá naquele dia e eu vi o que aconteceu. Então eu convido você a fazer parte disso, os nossos amigos estarão na casa. E assim, ó, são amigos cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus. E eu queria, quando a gente tenha bons amigos, a gente só quer dizer o quê? Vem ver e vem conhecer. Porque são homens e mulheres que carregam a presença de Deus. E eu gostaria que você pudesse experimentar isso também. Então, corre, se inscreve, tá? O link tá lá no nosso Instagram para você fazer sua inscrição. É muito importante que você faça a sua inscrição. E se por acaso você não puder estar presente, com certeza a gente vai estar transmitindo ao vivo a nossa conferência, que vai ser no dia 12, 13 e 14 de julho, tá bom? E esse foi mais um vídeo da série Vinho Novo.